disciplina espiritual. A oração silenciosa se fortalece com o tempo. É como um músculo que precisa ser exercitado. Cada vez que voltamos ao silêncio, estamos demonstrando nossa fé de que Deus está presente e que sua voz merece ser ouvida. A oração silenciosa também reforça nossa confiança em Deus. Nesse ato, reconhecemos que não precisamos controlar tudo, que não precisamos ter todas as respostas. É um momento de rendição, onde dizemos: Senhor, aqui estou, fala, porque teu servo ouve. Ao entregar nossas preocupações e descansar em sua presença, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Ele se aprofunda. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que encontraram força e direção por meio da oração. Davi, em meio às suas provações, escreveu salmos que refletem momentos de intimidade e reflexão com Deus. Daniel, mesmo diante da ameaça da cova dos leões, orava 3 vezes ao dia em total entrega. Esses exemplos nos inspiram a buscar essa mesma conexão profunda com nosso Criador. A oração silenciosa não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nossa vida diária. Ela nos dá força para enfrentar desafios com uma perspectiva renovada, nos ajuda a tomar decisões com sabedoria e nos enche de paz, mesmo em meio às tempestades. É um lembrete constante de que Deus está perto, que nos ouve e que seu amor por nós não tem fim. Então, pare por um momento, busque o silêncio e permita que Deus fale ao seu coração. Na quietude, você descobrirá o poder transformador da sua presença. Número 8. Como as dificuldades e o tempo de espera fortalecem a fé. A adversidade tem uma maneira peculiar de nos moldar. Nada revela mais a profundidade da nossa fé do que os momentos difíceis, aqueles em que tudo parece incerto e fora de controle. Mas aqui está o mais surpreendente. A Bíblia nos garante que nada do que enfrentamos é em vão. Romanos 8, versículo 28 nos diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é aqui que começamos a entender que a adversidade não é um castigo, mas uma ferramenta divina para nos aperfeiçoar e nos preparar para algo muito maior. Quando pensamos em adversidade, é fácil associá-la à perda, à dor ou à incerteza. No entanto, sob uma perspectiva bíblica, as provações são oportunidades. Elas são o terreno onde Deus trabalha em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos levando a um relacionamento mais profundo com Ele. Você já se perguntou por que certas situações parecem tão desafiadoras? Muitas vezes é porque Deus está usando esses momentos para nos ensinar algo, para nos levar além das nossas próprias forças e nos ajudar a depender completamente da sua graça. Veja o exemplo de Jó, um homem justo, provado ao extremo. Perdeu tudo o que tinha, mas nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo quando não entendia o que estava acontecendo, sua fé permaneceu firme. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais. O que aprendemos com isso? Que as provações não são o fim. Deus sempre tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento. Outro exemplo poderoso é José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles a quem ajudou. Mas José nunca perdeu a fé. Através de todos aqueles anos de adversidade, Deus estava preparando o caminho para algo grandioso, salvar uma nação inteira da fome. Quando finalmente se reencontrou com seus irmãos, ele disse: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso é o que a fé em meio à adversidade faz. Nos permite ver além do sofrimento imediato e confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. A graça de Deus é a força que nos sustenta em nossas fraquezas. Em Coríntios lemos: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
São nesses momentos em que sentimos que não podemos mais, quando nossas forças se esgotam, que Deus manifesta seu poder. Não se trata do que podemos fazer por conta própria, mas do que Deus pode fazer através de nós quando confiamos nele. A perseverança é outro fruto maravilhoso que se desenvolve em tempos de adversidade. É essa qualidade que nos mantém firmes, avançando, mesmo quando não vemos o fim do túnel. Tiago nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Não é incrível? O que parece um obstáculo, Deus transforma em uma oportunidade para nos aperfeiçoar. A adversidade também nos leva a uma conexão mais profunda com Deus. Nos momentos de necessidade, nossas orações se tornam mais sinceras, mais urgentes. É quando reconhecemos nossa incapacidade que nos tornamos completamente dependentes do poder de Deus. E nessa dependência, nossa fé cresce, nosso relacionamento com Ele se fortalece e nossa perspectiva muda. Superar o desânimo durante os tempos difíceis não é fácil, mas é possível quando focamos nas promessas de Deus. Os testemunhos de fé em meio à adversidade são muitos, tanto nas Escrituras quanto na vida cotidiana. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões, mas protegido pela mão de Deus. Ou em Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas nunca deixou de proclamar o Evangelho. E hoje, há pessoas que passaram por doenças, perdas e desafios inimagináveis, mas cuja fé não apenas sobreviveu, mas floresceu. A adversidade é inevitável, mas não é insuperável. Ela é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que Deus está trabalhando em nós e através de nós para cumprir seu propósito eterno. Então, se você está enfrentando uma provação, não desanime. Lembre-se de que Deus está com você, que sua graça é suficiente e que no fim todas as coisas, sim, até mesmo as mais difíceis, cooperam para o seu bem. A fé na adversidade não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Nos torna mais fortes, mais dependentes de Deus e mais conscientes do seu amor eterno. Confie nele, ele nunca falha. Número 9. A esperança que renova. A esperança é muito mais do que um simples desejo de que as coisas melhorem. É a certeza de que Deus está presente em meio às nossas circunstâncias e que suas promessas são fiéis e verdadeiras. É uma âncora para a nossa alma, que nos mantém firmes quando os ventos do desânimo e da adversidade tentam nos levar à deriva. Hebreus 6 nos lembra disso. Temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa imagem da âncora é poderosa, não é? Porque uma âncora não elimina as tempestades, mas impede que nosso barco seja arrastado por elas. A esperança bíblica não é uma ilusão vaga, nem um simples otimismo. Está profundamente enraizada na fidelidade de Deus. Em Lamentações 3, versículo 22, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso significa que cada dia traz consigo novas oportunidades para confiar nele, para renovar nossa esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar. Quando enfrentamos provações, é fácil nos sentirmos presos em um ciclo de desesperança. Mas nesses momentos, devemos lembrar que Deus não está apenas conosco, Ele está trabalhando em nós. Veja a vida de Jó. Ele perdeu tudo: família, riquezas, saúde. E embora tenha lutado com perguntas e dúvidas, nunca deixou de confiar que Deus tinha um propósito maior. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais.
A história de Jó nos mostra que a esperança não é negar a realidade da dor, mas escolher acreditar que Deus pode transformar essa dor em algo belo. A esperança também tem o poder de nos renovar espiritualmente. É como um combustível que alimenta nossa fé e nos dá forças para seguir em frente. Quando esperamos em Deus, experimentamos uma transformação interior. Isaías nos promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é inatividade. É um ato de confiança ativa, uma decisão de crer que Ele está operando, mesmo quando não podemos ver. A adversidade tem uma maneira de revelar onde colocamos nossa esperança. Se nossa esperança está em coisas materiais, em pessoas ou até mesmo em nossas próprias habilidades, essas esperanças podem falhar. Mas quando nossa esperança está em Deus, ela é inabalável. Daniel na cova dos leões é um exemplo perfeito. Cercado por circunstâncias que pareciam impossíveis, ele manteve sua esperança em Deus, sabendo que ele tinha poder para resgatá-lo. E Deus o fez. Esse tipo de esperança nos dá a resiliência para enfrentar qualquer desafio. Manter viva nossa esperança exige esforço e prática. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da oração e da meditação na palavra de Deus. Quando dedicamos tempo para refletir sobre as promessas do Senhor, nossas almas são renovadas. A comunhão com irmãos na fé também desempenha um papel crucial. Estar cercado por pessoas que compartilham nossa fé pode ser um lembrete constante de que não estamos sozinhos, de que outros enfrentaram desafios semelhantes e venceram pela graça de Deus. Agora, sejamos realistas. Haverá momentos em que a desesperança tentará nos dominar. Nesses momentos, precisamos lembrar que a esperança em Deus não se baseia em emoções passageiras, mas em verdades eternas. Romanos 15, versículo 13 nos diz: que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que a esperança não é algo que precisamos gerar por conta própria. É um dom que Deus nos dá por meio do seu Espírito Santo. Quero compartilhar um pensamento final. A esperança não é apenas para os momentos difíceis. É um estilo de vida. É viver com a expectativa de que Deus está operando, de que seu plano é bom e de que suas promessas se cumprirão. É uma luz que guia nosso caminho. Um lembrete constante de que, não importa o que enfrentemos, temos um futuro glorioso assegurado em Cristo. Então, se hoje você se sente sobrecarregado, se a adversidade parece insuperável, lembre-se disto. Você tem uma esperança segura, uma âncora firme para sua alma. Essa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nunca muda, no Deus que sempre cumpre o que promete. Renove sua esperança nele e permita que ele te fortaleça, te guie e te encha com sua paz. Porque com Deus sempre há esperança. Número 10. Testemunhos de transformação na espera. Imagine um momento em que tudo parece estar em pausa. Você já orou, esperou e confiou, mas as respostas de Deus parecem não chegar. É fácil se desesperar, não é? Mas e se esse tempo de espera não fosse um castigo nem um atraso, mas sim uma oportunidade, um período projetado por Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior? É isso que encontramos ao olhar para os testemunhos de transformação na espera. Abraão, o pai da fé, é um exemplo perfeito. Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passaram e a promessa parecia cada vez mais impossível. No entanto, nesse tempo de espera, Deus não apenas cumpriu sua palavra, mas transformou Abraão em um homem de fé inabalável. Romanos 4, versículo 20, diz: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus,
plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A espera não foi em vão. Foi o solo onde Deus cultivou em Abraão uma confiança absoluta em sua fidelidade. José é outro testemunho de transformação na espera. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo, José poderia ter perdido toda a esperança. Mas, no meio dessa espera, Deus estava trabalhando em seu caráter, ensinando-lhe liderança, paciência e confiança. Finalmente, José se tornou o segundo no comando no Egito, salvando sua família e toda uma nação da fome. Gênesis 50, versículo 20, registra suas palavras aos irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A transformação de José não foi apenas pessoal, mas se estendeu a todos ao seu redor. Nos tempos modernos, as histórias de transformação por meio da espera continuam. Um homem que aguardava um transplante de coração compartilhou como esse tempo o levou a depender completamente de Deus. Através da oração e da leitura da palavra, ele experimentou uma paz que ultrapassava todo o entendimento, mesmo em meio à incerteza. Finalmente, ele recebeu o transplante, mas o mais significativo foi a mudança em sua relação com Deus. Passou a vê-lo não apenas como um recurso nos momentos difíceis, mas como um amigo constante e fiel. A espera é um processo e nem sempre é fácil. Existem fases em que duvidamos, sentimos frustração ou até queremos desistir. Mas é precisamente nesses momentos que Deus trabalha em nós de maneiras que não podemos ver. Isaías diz: Tu, Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Na espera, Deus nos molda, removendo o que não precisamos e acrescentando o que nos tornará mais fortes e úteis para seu propósito. O poder dos testemunhos está na sua capacidade de edificar outras pessoas. Quando compartilhamos como Deus transformou nossa vida, inspiramos aqueles que estão passando por situações semelhantes. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 aos Coríntios. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem passando por qualquer tribulação. Suas experiências, suas lutas e suas vitórias podem ser a fagulha que reacende a fé em outra pessoa. E como podemos compartilhar esses testemunhos de forma eficaz? Primeiro, sendo autênticos. Não se trata de apresentar uma imagem perfeita, mas de sermos sinceros sobre nossas lutas e sobre como Deus trabalhou nelas. Também podemos compartilhar em comunidade, seja em grupos pequenos, na igreja ou até mesmo nas redes sociais. O importante é permitir que outros vejam como Deus transforma nossas vidas quando confiamos nele. Por fim, os testemunhos não apenas fortalecem os outros, eles também nos renovam. Falar sobre o que Deus fez nos lembra de sua fidelidade e nos ajuda a enfrentar novos desafios com uma fé mais forte. Nos dá uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que cada espera tem um propósito e que Deus sempre cumpre suas promessas no seu tempo perfeito. Então, se hoje você está esperando, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você não entenda agora, mas que no futuro serão tão claras quanto a água. E quando esse momento chegar, não se esqueça de compartilhar sua história, porque o seu testemunho pode ser a resposta para a oração de alguém. Deus sempre transforma na espera. Você acredita nisso? Confie nele, porque a obra que ele começou em você, ele levará à perfeição. Número 11. Como a espera e as provações fortalecem o caráter. Esperar nunca é fácil. Há momentos em que parece que o tempo parou e você se pergunta se Deus realmente está ouvindo suas orações. Mas nesse período de aparente inatividade,
Algo profundo está acontecendo. Deus está trabalhando em seu interior. Ele está renovando seu caráter, moldando-o à sua imagem e fortalecendo seu espírito para que você reflita mais a Cristo em sua vida diária. A palavra de Deus é clara ao dizer que as provações não são castigos, mas ferramentas para o nosso crescimento. Romanos 5, versículo 3, diz: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança." Este versículo nos revela uma cadeia de transformação. As tribulações não apenas nos ensinam a esperar com paciência, mas essa paciência nos fortalece e nos conduz a uma esperança renovada. Deus usa cada momento de espera para fazer algo em nós, algo que não poderíamos alcançar sozinhos. A paciência é uma das virtudes mais fortalecidas na espera. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo, mas nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo sem entender o motivo de seu sofrimento, sua fé permaneceu firme. No final, Jó não apenas teve sua vida restaurada, mas também seu caráter foi transformado. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, ele diz: "Mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como ouro." Essa imagem do ouro refinado é perfeita para entender o que Deus faz conosco na espera. Ele nos purifica, nos fortalece e nos torna espiritualmente mais belos. A renovação do caráter também nos leva a depender completamente de Deus. Quando enfrentamos situações que estão além do nosso controle, aprendemos a abrir mão da nossa própria força e confiar no poder dele. O livro de Tiago nos lembra: "Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência." Aqui, Deus nos desafia a mudar nossa perspectiva. Em vez de ver as provações como obstáculos, devemos enxergá-las como oportunidades para crescer, nos aproximar mais dele e confiar em sua fidelidade. Outra ferramenta poderosa é a gratidão. Pode parecer difícil agradecer em meio à espera, mas essa atitude muda nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar as bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Quando agradecemos a Deus, mesmo pelas provações, reconhecemos que Ele está no controle e que seu plano é perfeito. O apoio de uma comunidade de fé também é inestimável. Quando compartilhamos nossas lutas com outros irmãos, encontramos encorajamento e força para continuar. A Bíblia nos chama a edificarmos uns aos outros. Em 1 aos Tessalonicenses, lemos: "Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo." Uma comunidade forte pode ser o meio pelo qual Deus usa outras pessoas para lembrá-lo de que você não está sozinho e que sua espera tem um propósito. Por fim, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na renovação do caráter. É Ele quem nos guia, nos consola e nos capacita a enfrentar as provações com força e coragem. Gálatas menciona que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes são o resultado direto de um caráter moldado por Deus. Cada provação que enfrentamos, cada momento de espera, é uma oportunidade para refletirmos melhor a Cristo. Não é um caminho fácil, mas no final, o processo vale a pena. Deus não está apenas interessado em nossas circunstâncias. Ele está interessado em nosso coração e no que estamos nos tornando através dessas circunstâncias. Então, se hoje você está enfrentando um tempo de espera, lembre-se, Deus está trabalhando em você. Ele está te preparando para algo maior, algo que você só poderá compreender quando a prova passar. Confie nele, permita-se ser moldado e abrace o processo, porque nesse caminho você está sendo renovado para refletir a glória de Deus em tudo o que faz. Número 12.
Como viver em espera e confiança em Deus? Esperar não é algo que aprendemos a valorizar neste mundo acelerado. Estamos constantemente buscando respostas rápidas, soluções imediatas e resultados visíveis. No entanto, Deus nos chama a algo diferente. Confiar no seu tempo, caminhar em fé e viver cada dia com paciência, sabendo que Ele tem o controle. A espera, quando aplicada à nossa vida cotidiana, torna-se uma prática transformadora que nos conecta com Deus de maneira profunda e nos ensina a viver com propósito. No trabalho, por exemplo, é fácil cair no desânimo quando nossos esforços parecem não ser reconhecidos, quando as promoções demoram a chegar ou quando enfrentamos desafios constantes. No entanto, Colossenses nos lembra: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens." Este versículo muda completamente nossa perspectiva. Ele nos ensina que o trabalho não é apenas uma tarefa diária, é um ato de adoração. Ao trabalhar como se estivéssemos fazendo para o Senhor, não apenas cultivamos a paciência, mas também encontramos propósito e alegria em nossas atividades, mesmo nos dias mais difíceis. A espera no ambiente de trabalho nos ensina a confiar que Deus vê o que os outros não veem e que sua recompensa sempre chega no tempo perfeito. Em nossos relacionamentos pessoais, a espera também desempenha um papel crucial. Todos nós já passamos por momentos de tensão com amigos, familiares ou cônjuges, nos quais sentimos que a outra pessoa não muda ou não responde como esperávamos. Nesses casos, paciência e confiança em Deus são essenciais. A comunicação baseada no amor e na compreensão torna-se fundamental. Efésios nos diz: "Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor." Este chamado não apenas nos ajuda a lidar com os conflitos de maneira pacífica, mas também fortalece nossos relacionamentos ao refletir o caráter de Cristo. Quando aprendemos a esperar em Deus em nossas relações, deixamos de tentar forçar mudanças e permitimos que seu amor atue em nós e nos outros. O serviço a Deus e ao próximo também é um terreno fértil para praticar a espera. Muitas vezes, podemos nos sentir frustrados por não vermos resultados imediatos em nossos esforços para ajudar ou ministrar. Mas Efésios nos diz: "Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens." Servir com essa mentalidade nos liberta da necessidade de aprovação humana e nos permite focar em agradar a Deus. A espera no serviço nos ensina que os frutos nem sempre são visíveis de imediato, mas são eternos. Ela nos lembra que nosso trabalho nunca é em vão e que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Claro, a impaciência pode se tornar um grande obstáculo. Vivemos em uma cultura que promove a gratificação instantânea, e quando as coisas não acontecem no ritmo que queremos, é fácil ficarmos frustrados ou desanimados. Mas a espera em Deus nos desafia a ajustar nossas expectativas. Manter uma vida espiritual equilibrada é essencial para aplicar a espera no dia a dia. Isso significa priorizar nosso relacionamento com Deus em meio às nossas responsabilidades. Incorporar práticas diárias como oração, leitura bíblica e meditação nos ajuda a permanecer conectados com Ele. O próprio Jesus modelou essa disciplina ao se retirar para orar e buscar direção do Pai. Se Ele, sendo o Filho de Deus, priorizou esses momentos, quanto mais nós precisamos fazê-lo. Essas práticas nos permitem ouvir sua voz e encontrar paz em meio às nossas circunstâncias. Além disso, a comunidade de fé desempenha um papel vital nesse processo. Estar cercado de outros crentes nos dá apoio, encorajamento e responsabilidade mútua. Hebreus 10, versículo 24, nos exorta: "E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros."
A espera se torna mais leve quando não a enfrentamos sozinhos. Compartilhar nossas lutas e vitórias com outros nos fortalece e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. A espera na vida diária é um ato de fé que nos chama a confiar em Deus em cada aspecto da nossa vida. Ela nos ensina a trabalhar com excelência, a amar com paciência, a servir com propósito e a viver com esperança. Nem sempre é fácil, mas quando aprendemos a aplicá-la, descobrimos que cada momento tem um propósito e que Deus está presente em cada detalhe. Ele nunca se atrasa e seu plano para nós sempre é bom. Então, enquanto esperamos, sigamos adiante com fé, sabendo que cada dia nos aproxima mais do que Ele tem preparado. Número 13. Como a quietude e a confiança em Deus guiam nossas decisões e nos direcionam para o propósito divino em nossas vidas. A vida pode parecer um turbilhão constante. Estamos cercados por ruídos, decisões que parecem urgentes e caminhos que nem sempre são claros. E é justamente no meio dessa confusão que a direção de Deus se torna uma âncora, um guia seguro. Mas essa direção não se encontra na pressa nem no caos. Ela se revela na quietude, naquele momento em que afastamos o barulho do mundo para ouvir a voz do nosso Criador. Quando pensamos na direção divina, Provérbios nos lembra: entrega ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que promessa poderosa! Isso significa que não estamos sozinhos em nossas decisões. Deus não apenas nos observa à distância, Ele está ativamente envolvido, guiando-nos, mas requer que entreguemos nossas ações e intenções a Ele. É nesse ato de rendição que Ele toma o controle e alinha nossos pensamentos à sua vontade perfeita. A quietude é essencial nesse processo. Pense em Moisés, que subiu ao Monte Sinai e passou dias em silêncio, esperando a direção de Deus. Ou em Davi, que nos seus salmos derrama sua alma em oração e meditação, encontrando nesses momentos de solidão a orientação que precisava para liderar Israel. A quietude não é simplesmente a ausência de ruído, é um espaço sagrado onde podemos encontrar Deus, ouvir sua voz e receber clareza. Mas como cultivar essa quietude? Uma maneira prática é através da oração contemplativa. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de permanecer em silêncio diante dele, permitindo que seu Espírito fale ao nosso coração. Também podemos meditar nas Escrituras, como em Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Este versículo nos assegura que Deus não apenas nos guia, mas também está atento a cada um dos nossos passos. Ao meditar em palavras como essas, abrimos nosso coração à direção divina. Outra prática poderosa é reservar momentos específicos de quietude na rotina diária. Pode ser pela manhã, antes de o dia começar, ou à noite, quando tudo está mais tranquilo. Mesmo 5 minutos de silêncio intencional podem fazer uma grande diferença, especialmente se os usarmos para buscar a direção de Deus. O segredo está em criar um hábito que nos permita desconectar do barulho externo e conectar-nos com nosso Pai Celestial. Mas buscar a direção de Deus exige confiança. Às vezes, a resposta não vem imediatamente e isso pode ser frustrante. Nesses momentos, devemos lembrar que Deus trabalha no seu tempo perfeito. Persistir na busca, mesmo quando parece que não há resposta, é um ato de fé. E quando finalmente recebemos essa direção, devemos confiar nela plenamente, mesmo que não compreendamos completamente para onde Deus está nos levando. Essa confiança também nos leva a alinhar nossa vida com o propósito divino. Deus tem um plano único para cada um de nós, um propósito que vai além de nossas ambições pessoais. Encontrar essa direção pode exigir sacrifício e obediência, mas os resultados são sempre recompensadores.
Quando caminhamos na direção que Deus nos aponta, experimentamos paz, satisfação e um profundo senso de realização. A quietude não nos guia apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas. Seja na maneira como lidamos com nossos relacionamentos ou em como respondemos aos desafios do dia a dia. É nesses momentos que a direção divina se torna uma luz constante, nos mostrando como agir com amor, paciência e sabedoria. Além disso, a direção de Deus reflete seu amor e fidelidade. Ele não nos deixa à deriva. Sempre que buscamos sua orientação, Ele está ali, pronto para nos guiar e nos lembrar de que nunca estamos sozinhos. Ao confiar nele, não apenas encontramos direção, mas também um relacionamento mais profundo e próximo com nosso Pai Celestial. Nos momentos de mudança ou incerteza, quando sentimos que o caminho à nossa frente se desfaz, a quietude nos devolve a clareza. Ela nos lembra que Deus está no controle, que seu plano é bom e que sua orientação nunca falha. Portanto, tiremos um tempo hoje para buscar essa quietude, para ouvir sua voz e permitir que sua direção transforme nossas vidas. Porque é na quietude que encontramos não apenas clareza, mas também a paz e o propósito que somente Deus pode nos oferecer. Número 14. Comprometendo-se a uma vida de espera e confiança. Comprometer-se a uma vida de espera e confiança em Deus vai além de uma simples decisão. Trata-se de um estilo de vida que transforma a maneira como enfrentamos desafios e tomamos decisões. Esse compromisso nos leva a descobrir uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz prometida pelo próprio Deus em Isaías. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que imagem poderosa! Este versículo nos assegura que, quando mantemos nossa mente e nosso coração focados em Deus, Ele nos cobre com uma paz que transcende qualquer circunstância. Essa paz, no entanto, não acontece automaticamente. Ela exige uma decisão ativa de confiar e esperar no Senhor. Mesmo quando a vida parece sem sentido ou quando os tempos de provação parecem intermináveis. Mas são nesses momentos de incerteza que encontramos o convite de Jesus em Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos chama para entregarmos a Ele nossos fardos, nossas preocupações e ansiedades. E nesse descanso encontramos forças renovadas e a certeza de que não estamos sozinhos na caminhada. A espera e a confiança em Deus começam com uma entrega total. Isso significa ceder o controle de nossa vida, de nossos planos e expectativas ao Senhor. É reconhecer que o plano dele é perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Em um mundo que constantemente nos empurra para o controle e a autossuficiência, esperar e confiar em Deus exige uma mudança de perspectiva. Não significa inatividade, mas sim uma ação guiada pela fé. É como um navegador que solta as velas, confiando que o vento o levará ao destino certo. As práticas espirituais são fundamentais para cultivar esse compromisso. A oração constante é como uma linha direta com Deus. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e nos ajuda a alinhar nosso coração à sua vontade. A meditação na sua palavra nos enche de promessas e nos dá esperança nos momentos de dúvida. Um compromisso sólido com a espera e a confiança em Deus traz inúmeros benefícios. Um dos maiores é a paz interior. Não é uma paz superficial, baseada nas circunstâncias, mas uma paz profunda que transcende os desafios do dia a dia. Também experimentamos um crescimento espiritual significativo. À medida que aprendemos a confiar mais em Deus, nosso caráter é moldado para refletir Cristo. Virtudes como paciência, humildade e fortaleza espiritual se tornam parte de quem somos. Esse crescimento também se reflete em nossos relacionamentos. Ao confiarmos em Deus,
Aprendemos a lidar com conflitos com sabedoria, a sermos mais compreensivos e a amar com o amor de Cristo. A perseverança é essencial nesse compromisso. Haverá momentos de tentação, momentos em que a impaciência tentará assumir o controle. Nesses momentos devemos lembrar dos exemplos de personagens bíblicos como Abraão, que esperou décadas pelo cumprimento da promessa de Deus, ou José, que permaneceu fiel mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Esses exemplos nos ensinam que a espera nunca é em vão quando confiamos no Senhor. Também é importante reconhecer as armadilhas da impaciência. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas a espera nos ensina a depender completamente de Deus. Em Salmos, lemos: "Descansa no Senhor e espera nele." Esse versículo nos lembra de que a paciência é uma virtude que Deus usa para nos aperfeiçoar. Integrar esse compromisso em nossa vida diária é um ato contínuo de fé. No trabalho, podemos confiar que Deus está dirigindo nossos passos, mesmo quando enfrentamos incertezas ou desafios. Em nossos relacionamentos, podemos esperar no tempo perfeito de Deus para restaurar, fortalecer ou guiar nossos vínculos. E no nosso serviço ao Senhor, aprendemos a atuar com humildade, reconhecendo que todo esforço feito para sua glória tem um propósito eterno. Por fim, o equilíbrio entre esperar, confiar e agir é essencial. Deus não nos chama para ficarmos parados sem fazer nada, mas para agir com fé, sabendo que Ele dirige nossos passos. Assim como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém confiando em Deus enquanto trabalhava arduamente, também podemos agir com a certeza de que nossas ações estão sendo guiadas pela sua direção. Comprometer-se a uma vida de espera e confiança é uma jornada que nos transforma de dentro para fora. É um processo de entrega, crescimento e descoberta. Quando confiamos em Deus, encontramos uma paz incomparável, um propósito claro e descanso para nossa alma. Portanto, hoje, faça desta decisão um compromisso firme. Entregue seus fardos a Jesus, coloque suas preocupações diante dele e permita que sua paz e direção guiem cada passo do seu caminho. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, e quando você decide confiar plenamente nele, verá como sua fidelidade transforma cada área da sua existência. Agora é o momento de colocar esses aprendizados em prática. Convido você a encerrar este tempo de reflexão com uma oração de compromisso. Senhor Deus, comprometo-me a esperar em silêncio e confiar em Ti em cada aspecto da minha vida. Renova meu coração, fortalece minha fé e guia-me para o propósito que Tu planejaste para mim. Entrego minhas obras a Ti e confio que és Tu quem firma os meus pensamentos. Obrigado pela Tua paz, que excede todo entendimento, e pelo Teu convite para descansar em Ti. Que a minha vida reflita o Teu amor e a Tua fidelidade em todo momento. Amém. Que esta oração seja o início de uma vida transformada pela espera e pela confiança em Deus. Lembre-se de que Ele está moldando o seu destino neste exato momento, trabalhando em cada detalhe para cumprir o seu plano perfeito. Siga em frente com fé, sabendo que cada momento de espera é uma oportunidade para crescer, para confiar mais profundamente e para experimentar a paz e o propósito abundante que só Deus pode oferecer. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente:
Estou mais perto de Deus para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.